dar a volta por cima, com a pastora Leila Lobo. Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos dar sequência à palavra do louvor do dia. Nós vamos para Êxodo, no capítulo Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele faz parte do Pentateuco, que são 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, que é o primeiro, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 livros que foram escritos por Moisés. Esse grupo de 5 livros chama-se Pentateuco. Êxodo significa saída, porque ele trata da saída do povo de Israel do Egito e a peregrinação no deserto, tudo aquilo que eles tiveram que passar para chegar até a terra prometida. E nós também, todos nós, temos uma terra prometida para chegar. Não só o céu, mas as promessas que Deus faz para nós aqui na terra. Coisas que Deus tem prometido para cada um de nós, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. E Ele é um Deus de aliança. E Ele se relaciona conosco através de aliança, através de promessa. Porque cada plano que Deus tem para nós, nas áreas da nossa vida, são promessas que Ele faz para nós. E o tempo todo Deus nos convida a andarmos nesse plano de Deus. Mas todo mundo sabe que Deus tem o plano dele para a nossa vida, mas nós também fazemos um plano muitas vezes. Pessoas também fazem planos para nós. E o inferno também tem um plano. Então nós temos que abrir mão desses planos sugeridos, com exceção do inferno, que vem violentamente contra nós, para impedir mesmo a nossa entrada e a nossa caminhada nesse plano de Deus, que nos leva à vitória. Mas essa caminhada tem batalhas, nessa caminhada tem investidas do inimigo para mudar o nosso foco, lutas paralelas que não são as lutas que nós temos que lutar, elas apenas vêm para tirar o nosso foco. Isso tudo acontece diariamente, são batalhas diárias, batalhas travadas para nos tirar desse plano de Deus, dessa promessa de Deus, da caminhada para a promessa de Deus. Então nós vemos aqui em Êxodo, no capítulo 14, no versículo, a partir do versículo 8, eu vou ler até a partir do versículo 9. Vou ler a partir do 9, que fala assim:
os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E o versículo 11, eles disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então eles estavam cercados, porque o mar estava na frente deles. Eles não tinham saída nem para a direita e nem para a esquerda. Para o lado que eles fossem, por terra, eles iam ser alcançados naturalmente pelos egípcios. Então, a situação para eles estava muito difícil. Mas quando eles olharam para trás e viram os egípcios, eles oraram, clamaram ao Senhor. Só que eles não eram um povo que tinha comunhão com Deus há muito tempo. Eles passaram a buscar mais ao Senhor quase no fim da escravidão, no final de 430 anos, que eles começaram a clamar ao Senhor e que Deus enviou Moisés para libertá-los. Então, eles tinham comportamento, pensamentos escravo, atitudes de escravo, porque foram 400 anos de escravidão. Eles só não foram escravos durante 30 anos, que foi o período que José viveu. Foi o período que José esteve no Egito e foi ali o primeiro-ministro. Então foi um tempo que eles desfrutaram ali no Egito. Depois que José morreu, o outro faraó que veio não conhecia José e começou a escravizá-los. Então foram 400 anos de escravidão. Foi um tempo muito difícil. E Moisés, Deus levantou Moisés como libertador, e por conta desse tempo todo que eles ficaram sem ter uma vida de comunhão com Deus diária, porque ali era muito difícil ter essa vida, até por conta daquela escravidão, eles ainda não sabiam lidar com as situações difíceis. Então eles clamaram e em seguida murmuraram. E eles desejaram voltar para o Egito. Eles chegaram a dizer que era melhor morrer no Egito do que ali. Então eles estavam ainda muito confusos. E Deus entendia perfeitamente essa situação deles. Deus sabia o que era aquilo tudo que eles estavam passando, aquele comportamento que eles estavam tendo, tudo isso Deus sabia. Tanto que quando Deus usou Moisés para falar com eles,
Deus nem repreendeu eles, não falou nada com eles sobre a murmuração, não disse nada. Então Deus falou com eles assim: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, e vós vos calareis. Então Deus falou: eu vou pelejar por vocês. Tipo assim, vocês não vão precisar enfrentar esse exército. Vocês não vão precisar do confronto. Vocês só têm que ficar calmo. Vocês têm que ficar quieto. Vocês também têm que se calar. Vocês não podem ficar com medo. Comecem a ver o livramento antecipado que Deus estava querendo falar para eles. O livramento que eu vou dar para vocês, e esses egípcios nunca mais vocês vão ver. Aí no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então você vê que muitas vezes Deus fala coisas para nós que é muito esquisito. Porque o mar estava na frente deles. E Deus falou: vocês vão marchar. Vocês marchem. Mas o mar estava na frente. Mas quando Deus, Ele manda, Ele dá a ordem, Ele dá um comando, Ele convoca para tomar uma atitude, Ele vai nos ajudar o tempo todo a obedecer a sua vontade. Deus nunca vai falar: você vai fazer isso por sua conta. Você vai ter que fazer isso e você vai ter que arrumar força, você vai ter que dar um jeito, você vai fazer isso. Nunca. O tempo todo Ele está junto. Sempre foi assim, é assim e sempre será assim. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na hora da alegria, na hora da dor, na hora da luta, na hora que você tem que marchar e você está cercado, você tem que tomar uma atitude, mas humanamente falando você não tem chance, você naturalmente não tem oportunidade, e Deus entra de alguma forma, de alguma maneira e age, e abre uma porta e te dá um escape, e faz um milagre, e realiza algo sobrenatural para você fazer a vontade dEle, obedecer a palavra dEle, para você chegar do outro lado. Como eu já tinha falado aqui antes, todos nós temos um outro lado para chegar. E até chegarmos ao outro lado, lutas que acontecem, situações difíceis acontecem. Mas Deus que mandou você chegar do outro lado, Deus que mandou você marchar, Deus que mandou você se acalmar, mandou você se aquietar, e ainda falou: eu vou pelejar por vocês. Ele vai ajudar a ficar calmo, Ele vai ajudar a se calar, Ele vai ajudar a não ter medo, Ele vai ajudar você pela fé contemplar um grande livramento que Ele vai trazer na situação que você está vivendo. E no momento da guerra, a nossa fé traz Deus para a nossa guerra. Quando você começa a crer e acreditar no milagre, Deus entra na tua guerra. Agora, a incredulidade afasta o agir de Deus na nossa vida. A incredulidade, ela é inimiga da fé, ela é inimiga da vitória, ela é inimiga do sucesso, ela é inimiga do êxito, e ela é inimiga que você se estabeleça na promessa. E ela vem do inferno. A incredulidade, ela vem direto do inferno para impedir que você alcance aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque quando nós cremos, nós já estamos com um pé na promessa. E quando nós vamos obedecendo a Deus nesse caminho e seguindo aquilo que Deus está falando, você já está com outro pé na promessa. Então você já está com os dois pés do outro lado.
É uma questão de tempo. Talvez questão de horas, talvez questão de dias, não importa. O importante é que você vai chegar. O importante é que Deus está do teu lado. Então, Moisés foi firme em falar com eles. E quando ele ainda chegou ali na beira do mar, toda a situação já estava sob o controle de Deus. Toda. Quando Deus libera a palavra, e Ele diz que o que Ele vai fazer e o que nós temos que fazer, aquele assunto já está encerrado. Então Moisés foi orar de novo. Ele foi ali orar e Deus falou: não, por que clamas a mim? É como se Deus falasse assim: não, vocês já oraram, eu já dei uma palavra para vocês, e agora você tem que agir. Você vai fazer agora o que eu vou mandar. Diga ao povo de Israel que marche. E Moisés viu que o mar estava na frente dele. O povo também viu. E o versículo 16, Deus falou: e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus mandou ele marchar. O mar estava na frente, todo o povo marchar, mas Deus deu uma instrução de como o mar ia se abrir para que eles marchassem no mar. Então, em todo o tempo da nossa caminhada, no plano de Deus, no propósito de Deus, em direção às promessas que Ele tem feito na nossa vida, enquanto estamos aqui na terra, nós temos que estar ligados nas instruções que Deus envia para nós pela sua palavra. Então vai surgindo uma situação, Ele te dá uma instrução. Vai surgindo uma situação, Ele te dá uma instrução. Ou então Ele te dá uma instrução única, que você vai seguir até chegar. Ou durante a caminhada, Ele vai dando várias instruções, algumas instruções, é de acordo com a promessa que Ele tem feito e com a vontade dEle para a nossa vida. Então, essa posição de estar atento às instruções de Deus, ela é muito importante para a nossa caminhada. É o tempo todo. Por exemplo, eles clamaram quando viram os egípcios lá atrás deles. E Deus deu aquela palavra, porque os egípcios vinham. Agora era o mar que estava na frente. Deus liberou uma outra palavra e falou assim: ó, diga ao povo de Israel que marche. Não precisa mais orar, o assunto foi resolvido. Você vai seguindo as minhas instruções. Já respondi essa oração com a minha palavra. Agora você vai andando com as instruções que eu vou dando para você. Aí falou assim: diga ao povo de Israel que marche. E você vai pegar a vara que está na sua mão. Vai pegar essa vara aí que está na sua mão. Falou assim, ó: e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então já mandou que ele pegasse a vara. E aí as coisas começaram aí acontecendo. No versículo 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Então ele estendeu a mão,
E Deus mandou aquele vento que foi soprando a noite toda. Mas enquanto o vento soprava e ia abrindo o mar, Faraó estava lá atrás. Mas Deus foi tomando outras providências. Quando o povo saiu do Egito, ele tinha um anjo na frente deles. Deus pegou aquele anjo e colocou lá atrás, entre o exército de Faraó e eles. E Deus mandou uma coluna de fogo que clareava para frente do mar e escurecia para o exército de Faraó que estava atrás. Tudo por causa da fé e por causa da obediência à palavra que Deus ia liberando ao longo, vamos dizer assim, ao longo dessa batalha. Então Deus o tempo todo ele foi agindo à medida que havia uma resposta de fé e uma resposta de obediência. Então as pessoas querem viver a promessa, mas não querem fazer o que Deus está falando para fazer. Querem tomar suas próprias atitudes e seguirem suas próprias instruções. E querem que dê certo. E começam a fazer um caminho para Deus andar. E não anda no caminho que Deus fez para que ele ou ela andasse. Para que nós andássemos. E a palavra de Deus diz que o caminho de Deus é mais alto que o nosso, os pensamentos também. Então esse confronto com Deus, que muitas vezes nós temos, confronto com Deus, porque Deus fala, faz isso, vai por aqui, não, porque não pode ser assim, porque tem que ser, aí fica um tempão para obedecer, e muitas vezes nem obedece, no final do confronto ainda desobedece a Deus. Então confrontar Deus é uma perda de tempo, porque quando Deus fala, requer de nós obediência, requer de nós prontidão, requer de nós posicionamento de humildade, porque Deus dá graça para os humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então graças a Deus aqui, o povo fez como Deus falou pela boca de Moisés. Moisés fez o que Deus falou para ele fazer e deu tudo certo. Eles começaram, depois que o mar abriu, eles entraram e foram caminhando. E os egípcios atrás. Depois que eles passaram, os egípcios começaram a entrar. Quando todo o povo de Israel chegou na outra margem, Deus foi fechando o mar. E todos os cavaleiros do Egito, todo aquele exército que entrou no mar, o mar fechou e eles sucumbiram ali naquele mar. Então aquele escape e aquele caminho que Deus abre para o seu povo, ele fecha para o inimigo. Então quem teima de vir atrás, vai vir para ser derrotado. Então, às vezes, o inimigo começa a usar pessoas, e elas se aproximam muito de nós, mas muito, como Faraó se aproximou, como o exército de Faraó se aproximou de Israel. Aí, quando Deus vai abrindo o mar e vai dando escape para o povo de Deus, eles também entram ali. Mas eles não entram para ter vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. Lembra dessa canção? Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Então eles vão entrando e acabam se perdendo. Agora, até aquela batalha ali, Deus deu várias oportunidades para que eles se convertessem, para que eles abrissem o coração, mas a maioria não quis. A maioria não abriu o coração e não concordou com Deus e não aceitou a Deus.
Agora, Deus deu oportunidade. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eles foram castigados. Eles não foram castigados. Deus abriu um caminho para aquele que estava crendo nele. E eles entraram ali para destruir quem estava crendo. Eles não iam ter sucesso num caminho que Deus abriu para quem estava crendo. Eles não estavam crendo e ainda queriam impedir o plano de Deus na vida deles. Deus operando, ninguém pode impedir. Então a gente tem que entender assim, ó, sai da frente porque Deus está vindo. Não fica na frente. Porque quem tem que ficar na frente é Deus. Você tem que ir ali seguindo o que Deus está falando. Agora, a Bíblia diz: quem contendeu contra ele teve paz. Então, muitas pessoas estão passando por diversas situações difíceis pelas suas escolhas e decisões contra Deus. Mas aquele livramento que Deus deu para eles, Ele tem para você na tua luta e na tua guerra. E Ele tem para todos nós. Como Deus livrou eles e abriu um caminho no mar e tirou aquele povo daquele cerco, eu profetizo em nome de Jesus, Deus te tirando desse cerco, te dando um escape, te dando um livramento e te dando uma grande vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amanhã nós voltamos aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que envie vitória, livramento, cura, salvação, e que todo mal caia por terra na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Você ouviu o programa Você Especial para Deus. Até o próximo encontro.